o primeiro conto, propriamente ficcional, né, saiu na História Universal da Infâmia. Antes tinha saído num jornal, né, em 33, mas em 35, quando saiu a História Universal da Infâmia, está lá um conto propriamente dito, né, no meio de uma série de histórias que são adaptadas de outros autores. Alguém que não teve coragem de sair de peito aberto na ficção, mas que glosou histórias alheias, diz ele, falsificando-as às vezes sem nenhuma justificativa estética. Ele escreveu uma série de histórias glosadas de outros autores, que constitui essa História Universal da Infâmia, com esse título maluco. Como é que infame pode ter uma história universal? Não? E no meio tem uma história de compadritos, de valentões disputando espaço de poder, que é o Homem da Esquina Rosada. Um conto plástico de imagens fortíssimas, que é apresentado sem artigo, como se fosse num catálogo de exposição, Homem da Esquina Rosada. Isso é um quadro. Borges estava muito perto da pintura nessa época. Não? Ele tinha dois amigos pintores importantes, o Chum Solar, que era um pintor de vanguarda, inventava, um grande inventor de coisas, e um pintor uruguaio, Pedro Figari, que foi grande amigo dele nesses anos 30. Não? Aí sai esse primeiro conto. No prefácio desse livro, ele comenta um pouco as coisas que ele está fazendo, essas glosas tal, e o conto que ele estava escrevendo, e diz que ele tinha chegado na narrativa seguindo alguns grandes escritores que ele admirava. O Chesterton, um escritor que ele sempre leu, autor de contos policiais famosos, em que, vamos dizer, o policial beira o místico, ou o metafísico. Não? Inventou aquelas histórias do padre Brown, que alguns de vocês podem ter lido, que o detetive é um padre. Era um escritor católico, cheio de um estilo paradoxal, irônico, não? Gilbert Keith Chesterton. Não? E o Robert Louis Stevenson, que era uma das... O Stevenson, esse grande escritor escocês, que foi também um teórico da literatura e um defensor da literatura romanesca, numa época de afirmação do romance realista. Eu escrevi um longo ensaio sobre Stevenson há pouco, comentando a relação entre a prosa do Stevenson e as artes plásticas. E, certamente, o Borges, porque o Borges bebeu fundo lá. Essa plasticidade da proximidade da pintura está pelo lado dos pintores, mas está também pelo lado da prosa do Stevenson e também do cinema. Ele diz, olha, um dos meus mestres no cinema foi o Joseph von Sternberg, um dos diretores, o diretor notável, que em Hollywood depois virou o diretor da Marlene Dietrich. Não, ficou a Vênus Loira, Marrocos. Mas no começo, o Sternberg fez alguns filmes que eram filmes importantíssimos. O Underworld, que era um filme de gangster, ele iniciou os filmes de gangster. E As Docas de Nova York. Esses dois filmes fizeram a imaginação do Borges.